Bom, gente, e aí chegamos ao nosso segundo slide da nossa aula mesmo, né? Que é falando de Mesopotâmia. Muita gente não sabe o significado da palavra Mesopotâmia. Então, o significado da palavra Mesopotâmia virá até no próximo slide, isso, mas eu já vou adiantar para vocês. É terra entre os rios. Nós continuamos aí com essa imagem mostrando o crescente fértil, né? Porque tem algumas informações que eu preciso trazer para vocês. Se vocês observarem, nessa região, ou próximo a essa região, vários povos ocuparam e foram, ao longo da história, entre os conflitos que foram havendo, eles foram ocupando essa região. Por quê? Esta região, Mesopotâmia, tá? Que quer dizer que é uma região. Quando a gente fala de Amazônia, a gente não está falando de região, então, região amazônica, né? Aí dentro da região amazônica, um exemplo para poder exemplificar para vocês na questão da Mesopotâmia. Quando a gente fala de região amazônica, a gente fala que existe vários estados nela, né? No sentido na região amazônica brasileira. Então, desses estados, o estado do Pará é um desses estados que fazem parte da Amazônia. Então, a Mesopotâmia também vai ser uma região, que vai ser essa região aí que está nessa imagem destacada em verde, né? E como eu falei agora há pouco a vocês, foi uma região de intensos conflitos, porque os povos queriam estar próximos, né, dos rios, e por isso que elas foram chamadas de crescente fértil, né? E também foram chamadas de sociedades hidráulicas, que floresceram na crescente fértil, utilizando os rios para a sobrevivência, através da construção de magníficas obras como canais de escoamento de água, canais de irrigação, diques e represas. Por isso chamamos essas civilizações de sociedades hidráulicas. Vocês vão encontrar isso, inclusive, logo no início do capítulo, aí, se vocês estiverem acompanhando no livro junto comigo, entendeu? A economia desse povo também, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, porque é interessante nós estarmos acompanhando os slides. Vamos avançar um pouquinho. E aí chegamos à localização. De novo, continuo a trabalhar com mapas com vocês, até porque no sexto ano uma das coisas que nós mais vamos trabalhar é mapas, para poder localizar vocês. Então, a localização é o berço das civilizações, localizava-se numa área que se estendia do atual Egito até o Iraque, né? Vocês conseguem observar aí de novo a Mesopotâmia, né? A região da Mesopotâmia entre os principais rios, né? Por isso, porque ela era considerada um oásis. Se vocês olharem bem nessa imagem aí, é uma imagem que longe desses rios aí, a terra é bem seca. Então, essa região da Mesopotâmia, por isso que ela recebeu esse nome de terra entre rios, é, era considerado como um oásis no meio do deserto. Então, todos os povos que foram é, é, chegando nessa região, eles tinham que disputar. E por isso houve esses grandes conflitos ao longo da história. Tudo bem? E aí nós vamos avançar um pouquinho mais, gente. Nós vamos falar aqui do significado da palavra Mesopotâmia e características, né? A palavra Mesopotâmia quer dizer, em grego, terra entre rios, como eu havia dito agora há pouco. Porque essa região era banhada pelos rios Tigre e Eufrates, tá? Não esqueçam que eram os principais rios dessa região, tá bom? Sociedades hidráulicas. Por que foram chamadas de sociedades hidráulicas? Justamente porque eram sociedades que dependiam dos rios, né, para a sua sobrevivência naquele momento. E o modo de produção que era asiático. Por quê? O que consiste o modo de produção asiático? Se vocês olharem no livro de vocês, já no segundo parágrafo, pelo meio dele, mais ou menos, ele já fala que era um sistema econômico de produção e trabalho com as seguintes características: de servidão coletiva dos camponeses em obras públicas do Estado, e o Estado era dono das terras, minas e outros recursos naturais. A propriedade estatal dos meios de produção, a monarquia, né, que era um regime ainda teocrático, e que também nós temos que lembrar que essas sociedades também, inicialmente, todas que nós vamos falar, eram politeístas, tá? Ou seja,
adoravam vários deuses, tá bom?